Boa noite, meu nome é Augusto e hoje eu vou falar um pouco sobre a inserção das pessoas com deficiência ou portadores de necessidades especiais no mercado de trabalho e a sua relação com esse mercado, né? A ONU divide em diversas partes os tratados que tratam sobre as pessoas com deficiência. Dentre essas partes, o tratado visa, em sua grande maioria, a proteção dos direitos dessas pessoas, realização ou promoção de pesquisas que visam desenvolver práticas que auxiliem no desenvolvimento dessas pessoas, promover informações tanto para as pessoas que não são deficientes quanto para as pessoas que são deficientes, para que elas tenham o maior acesso às informações, e é amplamente contra a discriminação ou exploração. Dentro desse tratado é visada uma parte somente para os empregos, onde fica proibida a discriminação em recrutamentos, condições e permanência da pessoa deficiente no mercado de trabalho, é visada a igualdade de condições e remuneração, assim como as oportunidades, sejam elas para entrar dentro de um emprego ou para permanecer e alcançar superiores cargos. É bacana evidenciar que nesse tratado fica como uma das opções para os governos desenvolverem a prática de inclusão dessas pessoas com deficiência, a inclusão delas em serviços públicos, ou seja, criar maneiras que essas pessoas possam ser incluídas no mercado de trabalho por meio do serviço público. Nessa temática existem 3 termos que podem se confundir. São eles: integração, inclusão e assistência. O que é cada um deles? A integração é fazer com que essas pessoas, os deficientes, se adaptem ao meio. Já a inclusão trata de fazer com que as pessoas do meio sejam preparadas para receber essas pessoas que são diferentes. Por outro lado, a assistência é fazer com que as pessoas que têm alguma deficiência ou portam alguma necessidade especial tenham uma ajuda para que a desigualdade seja diminuída. Nesse assunto também surgem 2 termos que são diferentes: os PNEs e os PCDs. PNEs, portadores de necessidades especiais, e PCDs, pessoas com deficiência. De acordo com a Associação de Paraparesia Espástica Hereditária do Brasil, as pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em iguais condições com as demais pessoas. Já os portadores de necessidades especiais são os indivíduos que possuem algum tipo de impedimento, deficiência, dificuldade ou incapacidade de realizar determinada ação sem o auxílio de algo ou algum instrumento facilitador. A Lei nº 8213, de 24/7/1991, mais conhecida como a Lei de Cotas, determina que cada empresa deve ter em seu número de funcionários uma porcentagem mínima para a inclusão das pessoas deficientes no quórum da empresa. Essa quantidade varia com a quantidade total dos membros da empresa, ou seja, se uma empresa tem de 100 a 200 pessoas, 2% dessas pessoas devem ser deficientes, por lei, variando entre 2 a 4 pessoas. De 201 a 500 pessoas, 3% devem ser deficientes. De 501 a 1.000, o número passa para 4%, e de 1.001 em diante, esse número é de 5% dos integrantes da empresa que devem ser deficientes. Por outro lado, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indica que 45 milhões de brasileiros, ou seja, 25% da população, apresentam algum tipo de deficiência. Se tratando então de uma empresa com 1.002 pessoas, por exemplo, a quantidade de funcionários que serão admitidos por terem deficiência será de 5% somente, enquanto deveria ser, na teoria, 25% por se tratar da parcela da população que tem algum tipo de deficiência. Quando isso ocorre nas empresas menores, que o percentual cai para 4%, 3%, 2%, esse percentual diminui ainda mais a porcentagem das pessoas que têm deficiência e que vão ser garantidas por lei empregadas. Por se tratar de uma lei que obriga as empresas a contratarem uma pessoa deficiente a cada quantidade determinada de funcionários, essa lei possibilita que as pessoas com deficiência tenham um mínimo de dignidade ao se candidatar a uma vaga de emprego. Mas como foi dito anteriormente, a lei ainda é falha, pois aproximadamente 25% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência. Em alguns casos, essa deficiência não impossibilita que as pessoas façam o trabalho que elas se propõem, mas ainda assim é garantido como uma deficiência. Mesmo com quase 30 anos de lei, as empresas ainda arrumam maneiras de não contratar pessoas com deficiência. E diversas são as formas e desculpas pelas quais essas empresas indicam a não contratação dessas pessoas. Uma das maiores evidências de contratação com pessoas que não são deficientes é a contratação de pessoas deficientes não deficientes, que são as pessoas que têm algum tipo de deficiência, se enquadram
nos 25% da população que tem algum tipo de deficiência, mas essa deficiência não impossibilita de fazer nenhum dos trabalhos propostos pela empresa. Em outros casos, a empresa indica que os gestores, líderes ou superiores não têm capacidade para identificar as deficiências e lidar com elas. Em outros casos, a empresa indica que não há tecnologia suficiente para englobar essas pessoas dentro da empresa, fazendo com que o investimento delas teria que ser milhões de vezes maiores, dando essa desculpa para que não sejam contratadas essas pessoas com deficiência e, consequentemente, descumprindo a lei. Os termos inclusão, integração e assistência são termos que determinam mais ou menos o que as empresas fazem com os trabalhadores deficientes. A assistência, na maioria das vezes, as empresas indicam que é uma obrigação do governo quanto a essas pessoas. A inclusão das pessoas deficientes nesse mercado de trabalho é um dos desafios para a empresa, porque ela tem que adaptar toda a equipe às pessoas que têm deficiência e não o contrário, que seria então a integração da pessoa com deficiência. E isso é na maioria das vezes o que as empresas fazem. Simplesmente tentam integrar o membro à equipe, não a equipe ao membro, que seria o correto. Nessas deficiências, que são divididas em deficiências físicas, visuais, auditivas, intelectuais, psicossociais e deficiência múltipla, que é onde duas deficiências se encontram, existem algumas diferenças em que as empresas preferem um candidato a outro no caso de deficiência. E por muitas vezes essas empresas buscam pessoas deficientes que não têm limitações ao ambiente de trabalho, para que a empresa não precise buscar meios de facilitar a vida desse funcionário. Sendo então deficiências como visão monocular, alguma deficiência auditiva que seja reversível com algum aparelho, alguma deficiência intelectual que seja controlada por medicamentos, e não deficiências como cegueira total, alguma deficiência física motora que impossibilita do funcionário fazer alguns tipos de atividades dentro da empresa, dentre outras. Mas essa situação deveria ser repensada pelas empresas, pois as pessoas com uma deficiência leve, elas têm condições totais de se candidatar a algumas vagas que não são separadas só para pessoas com deficiência, né? Enquanto pessoas com alguma deficiência visual séria, que não tem visão, ou alguma pessoa com deficiência que limite os movimentos da pessoa, que não proporcionem um trabalho seguro para ela, geralmente essas pessoas são pessoas que não têm uma condição de vida boa ou que dependem do assistencialismo do governo, e então essa questão seria mais social dentro da empresa para ajudar essa parcela da população. Portanto, o assunto das pessoas com deficiência e a inclusão delas no mercado de trabalho ainda é um assunto a ser muito desenvolvido, pois ainda há uma diferença gigantesca entre as vagas ofertadas e as pessoas em número total de deficientes no Brasil.